Olá, eu sou Gustavo Fernandes, professor de Direito Constitucional e este é o Saber Direito Responde. Trabalhamos essa semana com o controle de constitucionalidade de maneira avançada, tratamos da teoria geral do controle de constitucionalidade, do controle difuso, do controle concentrado, que dividimos em duas partes, e também do controle realizado no âmbito dos estados e do Distrito Federal. Estou aqui no estúdio com Rebeca, que é estudante da área da gestão pública, e com o Alejandro, que é estudante de Direito. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar então com as perguntas. Rebeca, tem alguma pergunta? Existem diferenças entre a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto? Rebeca, muito obrigado pela sua pergunta. É uma pergunta de nível avançado que diz respeito às técnicas de decisão que as cortes constitucionais podem utilizar para resolver problemas de inconstitucionalidade. No âmbito brasileiro, o artigo 28 da Lei 9868 de 99, que é a lei que trata do processo constitucional, destaca que existem essas duas possibilidades de técnicas decisórias, a interpretação conforme a Constituição e a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto. Qual que é a diferença entre elas? Primeiro, são técnicas que se assemelham pelo fato de não alterarem a redação do dispositivo da lei que está sendo impugnado. Não há, por isso que o nome é declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto, porque o texto permanece. A diferença entre elas, contudo, é que na interpretação conforme, o juiz ou o tribunal analisa quais as possíveis interpretações que aquele ato normativo permite e apresenta aquela interpretação que é compatível com a Constituição, eliminando as demais interpretações que não são compatíveis com a Constituição. Já no caso da declaração parcial de nulidade sem redução do texto, o tribunal ou o juiz entende que a lei é válida para situações em geral, mas para uma determinada situação, em uma determinada aplicação, a lei não é constitucional. Um exemplo bem simples. Na DPF 54, que tratou da antecipação terapêutica do parto de anencéfalo, o Supremo entendeu que o tipo penal do aborto continua válido para tipificar situações que se enquadrem no aborto. Todavia, a antecipação terapêutica do parto de anencéfalo não constitui aborto, sem mexer no tipo penal, sem tratar do texto do tipo penal. Para aquela situação não há que se falar em aborto, ou seja, naquele caso não há aplicação do tipo penal. Próxima pergunta, vamos aqui à tela. Olá, meu nome é Lilian Camargo, eu sou estudante de Direito do 5º semestre da Faculdade UFSS em Brasília, Distrito Federal, e eu gostaria de fazer uma pergunta. O que é chamada cláusula de reserva de plenário? Bom, ótima pergunta. A cláusula de reserva de plenário está disposta no artigo 97 da Constituição Federal. Segundo o texto, quando os tribunais realizam ou entendem que uma lei é inconstitucional, os tribunais devem proferir decisão nesse sentido pelo órgão especial ou pelo plenário. Significa que os órgãos fracionários, as turmas, as câmaras dos tribunais não podem declarar que uma lei é inconstitucional. Qual que é a razão de ser desse artigo 97 da Constituição? O intuito do legislador constituinte foi exigir que apenas uma maioria de um tribunal possa afastar a constitucionalidade de uma lei que foi editada pelo parlamento. Não se permitiria que maiorias efêmeras de turmas ou de câmaras dos tribunais afastassem a edição de leis que é feita pelo parlamento no exercício do mandato popular. Exige-se que isso seja feito pela maioria do tribunal, inclusive para trazer uma maior segurança jurídica. Vamos agora a mais uma pergunta. Alejandro, estudante de Direito, tem alguma pergunta? Existe controle de constitucionalidade no Distrito Federal? Certo. Essa pergunta tem uma razão de ser. A Constituição Federal, no artigo 125, parágrafo 2º, diz que os estados também podem instituir o controle de constitucionalidade abstrato, concentrado, nos seus âmbitos territoriais. Mas a Constituição nada fala do Distrito Federal, ao menos expressamente. Também lá no ato das disposições constitucionais transitórias,
fala-se em poderes constituintes às assembleias legislativas dos estados para criarem suas constituições, mas nada é dito em relação ao DF. O DF possui uma lei orgânica e não uma Constituição. E aí, seria cabível o controle de constitucionalidade no âmbito do Distrito Federal? A resposta é afirmativa. O Supremo Tribunal Federal entende que a lei orgânica do DF tem status constitucional, é como se fosse a Constituição do Distrito Federal. Por isso, o Tribunal de Justiça do DF pode analisar se uma lei, um ato normativo é válido em relação à lei orgânica do DF, realizando então o controle de constitucionalidade por meio de ação direta, ação declaratória e outros mecanismos de fiscalização da constitucionalidade das leis. Vamos agora a mais uma pergunta dos estudantes pela internet. Meu nome é Renan Silva, curso o 10º semestre de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E, professor, eu tenho uma pergunta. É possível superar as decisões da Suprema Corte ou é ela que detém a palavra final sobre as questões constitucionais? Bom, Renan, muito obrigado pela pergunta. Essa é um questionamento muito interessante de tema geral, de uma dúvida de muitas pessoas. Será que é o Supremo Tribunal Federal quem dá a última palavra sobre uma determinada lei, se ela pode continuar no ordenamento jurídico ou não, ou é possível superar decisões do Supremo Tribunal Federal? Bom, isso depende do modelo de cada país. O controle de constitucionalidade não tem um arquétipo fechado, cerrado. O delineamento do controle de constitucionalidade depende da Constituição de cada país. Há países em que a decisão da Corte é insuperável. Uma vez interpretado o direito, ele não pode ser modificado por decisões do parlamento. Fala-se assim em um controle forte de constitucionalidade, como existe lá nos Estados Unidos da América. Uma vez que a Suprema Corte norte-americana dê a palavra final sobre um determinado tema, isso não pode ser modificado pelo parlamento, salvo na hipótese excepcional de uma emenda à própria Constituição, modificando o próprio parâmetro do controle. No caso de outros países, como o Canadá, o controle é dito fraco, porque as decisões do judiciário canadense podem ser ignoradas ou mesmo superadas pelo parlamento, capaz de editar lei contrária ao entendimento da Corte canadense e ainda impedir que a Corte declare a inconstitucionalidade dessa lei por um certo período de tempo que pode ser prorrogado. E no Brasil? No Brasil, o Supremo Tribunal Federal detém a última palavra sobre as leis e a Constituição. O próprio Supremo tem entendido que depende, não necessariamente. O ministro Luiz Fux, na ADI 5.105, julgada em 2015, no que foi seguido pela maioria dos ministros, declarou que o Supremo não tem, entre aspas, a faculdade de errar por último, e nenhum órgão da República tem essa faculdade de errar por último. O Supremo tem uma última palavra provisória. A sua decisão é válida até que o parlamento entenda que as premissas sobre as quais o Supremo se baseou para dar a decisão foram alteradas ou há uma nova percepção do direito. Então é possível sim que por meio de emenda à Constituição ou por meio de legislação ordinária, o parlamento supere uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não ao seu arbítrio, mas por meio de um pesado ônus argumentativo. Por isso o controle no Brasil pode ser entendido como uma versão moderada, não tão forte como nos Estados Unidos, nem tão fraca como no Canadá. Vamos a mais uma pergunta. Agora, Rebeca, tem mais alguma pergunta? É possível que, na análise de uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal determine a suspensão dos processos que envolvam a aplicação da lei questionada? Pergunta muito interessante. Em uma ação direta de inconstitucionalidade, há previsão na Lei 9868, que é a lei que trata do processo constitucional, de aplicação de medida cautelar, deferimento de medida cautelar. A medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade consiste em antecipar os efeitos da decisão final. Então, se o objetivo é declarar uma determinada lei inconstitucional, retirando-lhe a eficácia e a validade, isso pode ser feito antecipadamente e provisoriamente por meio de uma medida cautelar. Não há previsão na lei da ADI de possibilidade de suspensão dos processos que tratam da aplicação daquela lei
em medida cautelar. Essa previsão, contudo, existe nessa mesma lei para a ação declaratória de constitucionalidade, a ADC. E o Supremo vem interpretando que essa previsão específica para a ADC também pode ser estendida à ação direta de inconstitucionalidade. Então, sim, é possível que o Supremo, ao analisar uma determinada lei, se ela é constitucional ou não, determine cautelarmente que os tribunais e juízes suspendam o curso dos processos que estão aplicando essa lei, até que o Supremo tome, então, a decisão final àquele respeito, vinculando os tribunais. Vamos a mais uma pergunta aqui da internet. Cabe controle de constitucionalidade no âmbito de uma ação civil pública? Bom, mais uma pergunta que já foi um tema que já foi polêmico na doutrina e na jurisprudência, mas acabou sendo pacificado pelos tribunais superiores. Qual que é a polêmica que existia? Se em uma ação civil pública ou uma ação popular, que são ações cujas decisões proferem efeitos expansivos, se numa dessas ações for declarada a inconstitucionalidade de uma lei, isso não será válido apenas para aquelas partes que estão no processo, mas produzirá efeitos erga omnes ou para todos, o que por vias transversas poderia fazer às vezes de uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso violaria não só a competência para análise de questões constitucionais, que pertence abstratamente ao Supremo, isso ficaria possibilitado a juízes de primeira instância que analisam ações civis públicas e ações populares, também violaria a legitimação para agir, já que na Constituição, no artigo 103, são algumas autoridades e órgãos que são legitimados a ajuizar uma ADI, e já a ação civil pública, a ação popular, a legitimidade é muito mais ampla. A ação popular, por exemplo, qualquer cidadão. Por conta disso, houve uma polêmica. O que ficou decidido, afinal? Que sim, é possível que haja declaração de inconstitucionalidade de uma lei em ações civis públicas, ações populares, ações coletivas, desde que essa inconstitucionalidade não corresponda a uma análise do pedido da causa, mas da causa de pedir, ou seja, uma declaração incidental de inconstitucionalidade que não impedirá que novas partes, em um novo processo, tratem daquela lei que foi declarada inconstitucional. Também não impede que haja recurso que leve a questão até o Supremo Tribunal Federal. Vamos a mais uma pergunta. Agora, Alejandro. É possível que uma mesma norma seja impugnada perante o Supremo Tribunal Federal e perante o Tribunal de Justiça local, concomitantemente? Certo. Bom, sim, é possível que haja uma ação direta de inconstitucionalidade tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, inclusive ao mesmo tempo. Vamos supor que uma lei estadual viole, em tese, preceitos, normas da Constituição Federal. Quem será competente para analisar a violação de normas federais da Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. E, ao mesmo tempo, vamos supor que essa lei também viole preceitos da Constituição daquele Estado. Quem será competente para analisar uma ação direta de inconstitucionalidade nesta situação é o Tribunal de Justiça local. Por isso, é possível que haja duas ações e elas vão ser ajuizadas, talvez, ao mesmo tempo. Haverá litispendência nesse caso? O Supremo entende que não há litispendência, é possível que as duas ações subsistam. Porém, haverá uma suspensão da ação que está tramitando no Tribunal de Justiça local. Há uma causa especial de suspensão dessa ação no âmbito estadual, dando-se preferência ao Supremo Tribunal Federal, que irá julgar primeiro a sua ação e, dependendo do resultado, a ação estadual perde o objeto ou não, ou pode prosseguir. Vamos encerrar esse bloco e retornaremos após o intervalo. Estamos de volta com o Saber Direito Responde. Vamos a mais uma pergunta agora da internet. Quais são as principais diferenças entre o sistema norte-americano de controle de constitucionalidade e o sistema europeu? Bom, são dois os principais sistemas de controle de constitucionalidade ao longo da história. O primeiro, o controle do sistema norte-americano, e o segundo, surgido mais de um século depois, o controle chamado austríaco ou europeu continental. São várias diferenças entre eles. Eu poderia destacar
como principais diferenças o âmbito da concentração ou desconcentração da competência. No controle do sistema norte-americano, todos os juízes e tribunais podem realizar controle de constitucionalidade. Por isso que se fala que o sistema é difuso. Já no sistema europeu continental ou austríaco, o controle compete a um tribunal constitucional ou a uma corte constitucional, a um órgão que tem competência concentrada para a realização desse controle. Outra diferença se dá no âmbito do efeito da decisão, ou melhor, da natureza da decisão. A decisão no sistema norte-americano tem natureza declaratória. Ela declara um estado pré-existente de inconstitucionalidade, que já existe desde o momento do nascimento da lei. Já no controle austríaco, ou no sistema europeu continental, a decisão é constitutivo-negativa ou desconstitutiva. A lei é válida, devendo ser aplicada pelos juízes e tribunais, até que a Corte Constitucional realize o controle e, se for o caso, declare aquela lei inconstitucional. E uma terceira diferença, só para finalizar, seria no que diz respeito ao modo de arguição do controle de constitucionalidade. Nos Estados Unidos, isso é feito por meio incidental. No curso de um processo, alguma das partes ou o juiz de ofício pode analisar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. No controle de sistema europeu ou austríaco, essa fiscalização das leis é arguida, é instaurada por meio de uma ação especial que vai tramitar na Corte Constitucional. É claro que esses modelos não são totalmente puros, eles acabam se misturando em alguns aspectos a depender do país. Vamos a mais uma pergunta, agora, Rebeca. Em que consiste o chamado estado de coisas inconstitucional? Certo. O estado de coisas inconstitucional ganhou as páginas do noticiário na DPF 347, que tramitou perante o Supremo Tribunal Federal. Em que consiste o estado de coisas inconstitucional, chamado SI? Trata-se de uma técnica decisória capaz de enfrentar problemas de cunho estrutural que não podem ser solucionados por decisões comuns, pela simples declaração de inconstitucionalidade ou da constitucionalidade de uma determinada lei. Exemplo, a situação dos presídios no Brasil, que inclusive foi o objeto da DPF 347, causava ou causa uma violação reiterada, maciça e sistêmica de direitos fundamentais e de direitos humanos. Há uma violação constante de direitos dos presos, segundo entendeu o Supremo Tribunal Federal. E se trata de um problema que não pode ser solucionado por uma única autoridade ou por um único órgão. Depende de uma atuação conjunta de todos os poderes da República. Por isso, se faz necessária a utilização dessa técnica que permite que o tribunal adote várias providências, inclusive de cunho mandamental e de controle e fiscalização ao longo do tempo, para solucionar essa deficiência, impulsionando os demais poderes, o legislativo e o executivo, a também adotarem medidas para a solução do problema. Essa situação, esse instituto do estado de coisas inconstitucional, surgiu lá na jurisprudência da Suprema Corte da Colômbia, inclusive. Vamos a mais uma pergunta agora pela internet. É possível declarar uma inconstitucionalidade de uma norma originária de Constituição Federal? Pergunta muito interessante. É o seguinte, será que a própria norma constitucional pode ser declarada inconstitucional? Bom, veja que o controle de constitucionalidade é um juízo de adequação vertical, que exige uma relação de hierarquia entre o ato que está sendo questionado, a lei ou o ato normativo, e o parâmetro, que é uma norma constitucional. Qual seria o parâmetro para o controle de uma própria norma constitucional como objeto, se não há um ato normativo superior à Constituição que permita ou que permitisse esse controle? Por isso, é entendimento tranquilo, pelo menos aqui no Brasil, entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, de que não cabe controle de constitucionalidade, ou seja, análise da validade de normas constitucionais originárias. A discussão ali é de legitimidade, o que remonta ao estudo do poder constituinte.
Agora, de normas constitucionais derivadas, que vêm de emendas constitucionais, é possível sim a análise da constitucionalidade por algum vício formal de procedimento ou se ela for tendente a abolir uma cláusula pétrea que está na Constituição. Vamos a mais uma pergunta. Alejandro? Quem possui legitimidade para a propositura de uma ação de declaração de inconstitucionalidade no âmbito estadual, por não estar expressamente na Constituição Federal, existem proibições? Excelente pergunta, Alejandro. É o seguinte, a Constituição Federal, lá no artigo 125, parágrafo 2º, estabelece que os estados instituirão ações diretas, as suas representações de inconstitucionalidade, que são ações diretas de inconstitucionalidade naquele âmbito, em relação a atos normativos e leis estaduais e municipais em face da Constituição daquele estado, vedada a atribuição da legitimação de agir para uma única autoridade ou órgão. Então, a Constituição Federal não diz quem são os legitimados a ajuizar o MADI estadual perante o Tribunal de Justiça local. Não diz. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é que isso remonta à autonomia política do Estado. Cada Constituição estadual vai estabelecer quem são os legitimados a ajuizarem o MADI no âmbito estadual. A única coisa que a Constituição estabelece é que não pode atribuir essa legitimidade, não se pode atribuir essa legitimidade a uma única autoridade ou órgão. Tem que ser pelo menos a 2, ou 3, ou 4, e assim vai. A princípio não há proibições, isso deverá ser analisado em cada caso concreto. Vamos a mais uma pergunta agora da internet. No Brasil, é possível que órgãos jurisdicionais realizem controle de constitucionalidade preventivo? Sim, é possível de modo excepcional. Como é que funciona isso? Para que uma lei ou ato normativo seja declarado ou declarado inconstitucional, é necessário, primeiramente, que ele esteja existente, que ele ingresse no mundo jurídico. Enquanto as leis ainda estão na fase gestacional, em formação, em discussões no parlamento, a princípio não há como se declarar inconstitucional, já que ela ainda nem foi aprovada, ela ainda nem está produzindo efeitos no mundo jurídico. Por isso, em regra, o Judiciário, até mesmo o Supremo Tribunal Federal, não pode declarar um projeto de lei inconstitucional, já que ele nem foi votado ainda. O controle de validade daquele assunto do projeto de lei em face da Constituição é feito pelo próprio Parlamento, que pode rejeitar o projeto, ou pelo chefe do Executivo, que pode vetar o projeto de lei. Contudo, existe uma situação que é admitida pelo Supremo, em que o Judiciário pode realizar um controle de constitucionalidade preventivo, antes da lei ainda ingressar no mundo jurídico. Isso se dá quando houver um vício procedimental que é insanável. Exemplo, uma lei que não foi aprovada pela maioria da Câmara dos Deputados, mas apenas por um deputado federal, e mesmo assim, de algum modo, ela conseguiu seguir o seu trâmite. Uma lei aprovada por um único parlamentar não se considera aprovada. Há um vício que é insanável, não pode ser convalidado. Nesse caso, o Supremo pode agir preventivamente pela provocação de um próprio parlamentar, que tem legitimidade exclusiva, por meio de um mandado de segurança para garantir a rigidez do processo legislativo. Essa hipótese do mandado de segurança se dá, portanto, em relação a vícios procedimentais no projeto de lei ou na proposta de emenda à Constituição, ou ainda quando uma proposta de emenda à Constituição for tendente a abolir cláusulas pétreas. Então, uma PEC que queira instituir a pena de morte no Brasil. Essa PEC não pode nem mesmo ser deliberada por expressa disposição do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Por isso, previamente, antes de ser aprovada, de ser discutida, já se pode trancar essa proposta de emenda à Constituição. Vamos agora a mais uma pergunta, agora aqui dos nossos estúdios. Rebeca, por gentileza. O que é um preceito fundamental para fins de cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF? Certo. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, chamada ADPF, para facilitar, está prevista na Constituição Federal pelo texto originário de 88, e quando ela surgiu havia muitas dúvidas. O que seria essa arguição de descumprimento de preceito fundamental? Para que serviria? Porque a Constituição não fala muita coisa. A Constituição diz apenas que compete ao Supremo julgar essa ação decorrente de violação de um preceito fundamental, nos termos da lei.
O que seria esse preceito fundamental que, se violado, permite o cabimento dessa ação? Essa ação só foi disciplinada no âmbito jurídico por meio da Lei 9882 de 99. Então, só uma década depois da publicação da Constituição que essa arguição de descumprimento de preceito fundamental foi esclarecida para nós. O que é o preceito fundamental? Bom, preceito, segundo a doutrina, pode se enquadrar como uma norma do tipo regra ou como uma norma do tipo princípio. Por ser fundamental, precisa de uma especialidade, uma singularidade, algo a mais. Não é qualquer norma da Constituição Federal que, se for violada, permite o cabimento dessa ação. Somente algumas normas especiais. Como ninguém diz, nem mesmo a lei, nem a Constituição, que normas especiais são essas, essa tarefa coube à doutrina, chancelada pelo Supremo. Atualmente, o Supremo entende que o preceito fundamental é um conceito em construção. A princípio, se enquadram como preceitos fundamentais os princípios fundamentais dos artigos 1º a 4º, os direitos e garantias fundamentais dos artigos 5º a 17 e também os chamados heterotópicos, que estão espalhados na Constituição, as cláusulas pétreas, expressas e implícitas, e os princípios constitucionais sensíveis do artigo 34, inciso 7, sem prejuízo de que novos preceitos fundamentais possam ser considerados pelo Supremo em novas ações. Vamos agora a uma pergunta da internet. O que significa o chamado bloco de constitucionalidade? Bom, o parâmetro do controle de constitucionalidade, intuitivamente, são normas da Constituição Federal, se for um controle no âmbito federal. Agora, esse entendimento de que só normas da Constituição Federal podem justificar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo acaba sendo transformado ao longo do tempo. No Brasil, entende-se que outros parâmetros podem surgir e serem utilizados para justificar a inconstitucionalidade de uma lei. Não apenas as normas formalmente constantes do texto constitucional. Cito 2 exemplos. Primeiro, os princípios constitucionais implícitos, que não estão previstos em lugar nenhum da Constituição. Pode-se vasculhar a Constituição, ninguém vai achar o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade no texto constitucional. Mesmo assim, eles servem de parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade de leis. Então, princípios implícitos. Um segundo exemplo, os tratados e convenções internacionais de direitos humanos que sejam internalizados no Brasil com equivalência às emendas constitucionais. Esses tratados terão um caráter constitucional, embora não constem do texto da Constituição. Se você abrir a Constituição, não vai ter nenhum tratado internacional, mas ele terá aspecto, natureza, status formalmente constitucional. E se uma lei violar um desses tratados internacionais sobre direitos humanos, incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, essa lei será inconstitucional. Eles compõem, portanto, o que se chama de bloco de constitucionalidade, um alargamento do parâmetro do controle de constitucionalidade. Com isso, encerramos. Gostaria de agradecer efusivamente a presença dos estudantes aqui nos nossos estúdios, da Rebeca, do Alejandro. Faço votos de que tenham sucesso na carreira. Agradecer também a presença dos estudantes que fizeram perguntas pela internet. E com isso, encerramos esta edição do Saber Direito Responde. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.